Olá, pessoal, tudo bom? Bora para mais um item da nossa prova, certo? Vamos aqui, pessoal, colocar agora esse também ainda nas noções conceituais de higiene do trabalho e as relações com o ambiente de trabalho. Vamos para o tema 1.2. Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle da exposição ocupacional, né? Então, já fizemos 1.1 e agora 1.2. Ok. O que a gente vai tratar aqui? Primeira questão. É uma questão do ano de 2023, a banca é a Universidade Federal do Maranhão e uma vaga para engenheiro de segurança do trabalho. Vocês podem pensar, Soraya, por que você não está pegando prova da Cisgran Rio? Cisgran Rio, eu pego assim também algumas questões, tá? Mas, enfim, vamos pegar aqui. Importante a gente estar trabalhando nesse tema, então eu vou pegar a área de engenharia de segurança do trabalho, mesmo porque a gente está aqui nesse começo, né, pessoal? Então, a gente está só tendo noções dos conceitos, né? Pegando umas questões mais fáceis de trabalhar. Mais para frente, claro, a gente vai poder pegar as questões da Cisgran Rio e também cuidar delas e tratá-las da forma que vai nos ajudar nesse concurso. Bora lá! A questão é a seguinte: os processos de gerenciamento de riscos existentes nos âmbitos de trabalho de uma organização ou empresa passam por um processo de avaliação subdividido na análise de riscos e na avaliação das opções de controle, sendo esses baseados nos 4 pilares da higiene ocupacional, que são: quais são os 4 pilares da higiene ocupacional? Pré-análise, verificação, adequação e adoção de medidas corretivas? Não. Validação, sistematização, normatização e adoção de medidas preventivas? Também não. Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos? Certo. Sistematização das informações, normalização? Não. Avaliação, capacitação, normalização? Também não. Vamos falar um pouquinho de cada um desses, que é o item 1.2, né? Já que a gente está falando aqui na parte de conceitos, eu vou conceituar cada um deles. Vamos começar com a antecipação, pessoal. A antecipação é a ação realizada antes da concepção e instalação de qualquer novo local de trabalho, tá? Por isso que tem esse nome, antecipa. Envolve a análise de projetos de novas instalações, né? Análise do quê, Soraya? Do impacto ambiental, da saúde ocupacional. Requer também ali análise dos equipamentos, ferramentas, métodos ou processos de trabalho, matéria-prima ou ainda de modificações. Visa identificar riscos potenciais, procurando alternativas de eliminação ou neutralização, ainda na fase de planejamento e projeto, tá? Então, a antecipação é nessa fase, planejamento e projeto. Seleção de tecnologias mais seguras, menos poluentes, envolvendo inclusive o descarte de efluentes e resíduos resultantes. Então, a gente pode pensar ali em usar uma APR, uma análise preliminar de risco, quando a gente está tratando de antecipação. E um exemplo de antecipação é a aquisição do grupo motor gerador com uma cabine acústica, por exemplo. Né? Você já sabe que o motor gerador gera ali bastante ruído, então você já se antecipa colocando uma cabine acústica. Ok, antecipei. Agora eu vou para a fase do reconhecimento, né? Às vezes você entra num local, você vai fazer uma análise, aquele local já existe, então a fase de antecipação não vai ser usada naquela empresa que você está trabalhando, que você está entrando. Ela pode ser usada se for adquirido um outro equipamento ou um outro produto, né? Mas se já está tudo funcionando, a gente vem aqui para o reconhecimento. O reconhecimento, pessoal, visa identificar os diversos fatores ambientais relacionados aos processos de trabalho. Suas características intrínsecas, então tá ali, reconhecimento, você vai ver as etapas, os subprodutos, os rejeitos, os produtos finais, os insumos, e compreender a natureza e a extensão dos seus efeitos no organismo dos trabalhadores ou também no meio ambiente.
Analisa as diferentes operações e processos, identificando a presença de agentes físicos, químicos, biológicos e ou ergonômicos que possam prejudicar a saúde do trabalhador, estimando o grau de risco. Tá? O reconhecimento é um levantamento preliminar qualitativo dos riscos ocupacionais e vai exigir um reconhecimento extenso e cuidadoso dos processos. Tá? O reconhecimento não é quantitativo, é qualitativo, é você saber que ali tem um problema. Então, cuidando dos processos, das operações, da matéria-prima utilizadas ou geradas e eventuais subprodutos. As ferramentas importantes dessa fase é o nosso famoso PGR, mapa de risco e até a própria CIPA. Beleza? Agora, a outra etapa aqui, o outro pilar da higiene ocupacional é a avaliação. É um processo de avaliar, aí sim você vai dimensionar a exposição dos trabalhadores e a magnitude dos fatores ambientais. Nesta etapa, serão obtidas as informações necessárias para determinar as prioridades de monitoramento e controle ambiental, com a interpretação dos resultados das medidas representativas das exposições. A avaliação ela objetiva determinar a exposição, ou seja, quantas vezes e por quanto tempo o trabalhador fica exposto a um certo risco. Então, exemplo é a avaliação dos riscos em espaços confinados. Então, você vai fazer ali, procurar fazer a avaliação, né? O que tem ali, né? Como está o ar, enfim. Agora, o controle dos riscos. Bem, controle, pessoal, você vai selecionar meios, medidas e ações, procedimentos de trabalho para eliminar ou neutralizar os riscos, certo? Então, você vai controlar ou reduzir a um nível aceitável os riscos ambientais, a fim de atenuar os seus efeitos e a valores compatíveis com a preservação da saúde e bem-estar e conforto. Beleza? Então, a alternativa certa aqui é a C, e agora você já sabe o que é antecipação, o que é reconhecimento, o que é avaliação e o controle dos riscos, e essa é a ordem, tá? Vamos para a próxima questão, que foi aqui de engenheiro de segurança do trabalho também, no ano de 2021, e a banca Instituto AOCP. Pessoal, seguinte, se você vai prestar CNU, se você está ali correndo atrás da sua vaga de auditor da área de segurança do trabalho, já sabe, né? Dê um like, me siga em todas as redes, tá? E se inscreva no canal. Bora lá! Um engenheiro de segurança do trabalho foi questionado sobre qual produto saneante deveria ser adquirido para uso das atividades do ITEP. Após consulta na FISPIC, né, aquela ficha do produto químico, dos produtos, o engenheiro escolheu o produto com menor toxicidade. Considerando os objetivos da higiene ocupacional, é correto afirmar que foi aplicada a etapa D. O que ele fez aqui? O que esse engenheiro fez? Você não precisa nem saber o que significa saneante, o que é ITEP, você tem que saber o que ele fez, né? Ele foi procurado para escolher ali um material, um produto. Então, ele fez aqui a fase do reconhecimento de riscos, ele fez uma avaliação, ele controlou o risco, ele fez uma antecipação ou ele fez uma mensuração. Pessoal, ele fez uma antecipação do risco, né? Eu falei para vocês que ele foi ali procurar um produto que poderia ser usado aqui. Ele olhou a FISPIC e pegou que tem menor toxicidade. Então, ele antecipou os riscos. Então, ele procurou um produto antes de estar ali, já na fábrica, um produto que fosse menos tóxico, certo? O reconhecimento não seria essa fase, o produto já teria que existir. A avaliação, mais ainda, né? O produto existe, já se trabalha com ele, aí vai fazer uma medição. Controle também é a última fase, então não é essa, e mensuração também não. Beleza? Outra questão.
E última, seguinte, isso daqui ficou bem curtinho, porque o objetivo aqui é a gente falar sobre antecipação, falar sobre todos, reconhecimento, falar sobre avaliação e sobre controle de riscos, tá? Então, trouxe essas 4 questõezinhas aqui para vocês ficarem espertos e não errarem sobre essas fases, ok? Bora lá. Última questão é de 2015, é do Instituto Federal do Rio de Janeiro, a vaga de enfermeiro do trabalho. A higiene ocupacional tem como objetivo promover a salubridade em ambiente de trabalho, protegendo e promovendo a saúde do trabalhador. Suas fases são, respectivamente, ou seja, nessa ordem: reconhecimento, antecipação, avaliação e controle dos riscos. Não, porque antecipação vem antes, então só pode ser a B, a C ou a E. Vamos dar uma olhada. Antecipação, então a gente antecipa, né? Ali na fase do projeto, antes de usar o produto, o equipamento, né? Antes de instalar, antecipação, beleza. Reconhecimento, beleza. Então, ainda estou entre a B, a C e a E. Depois veio a avaliação, que é a B aqui, e controle dos riscos. Essa é a correta. Vamos dar uma olhada nas outras? Reconhecimento, antecipação. Planejamento. Planejamento não faz parte, tá? E antecipação, reconhecimento, controle e avaliação. Controle é por último, né? Então, é a B mesmo. Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos. Primeiro eu antecipo, depois eu reconheço, eu conheço, né? Eu torno, eu... Então, a correta é a B mesmo. Primeiro eu antecipo, depois eu reconheço o risco, avalio o risco e controlo. Beleza? Ok, vejo vocês na próxima aula.